Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast Farmácia 360, edição especial CRF-SC Summit 2025. Comigo na bancada agora, ela que é farmacêutica, mestre em saúde coletiva pela Unesc, professora universitária, diretora, secretária-geral do Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina e coordenadora geral executiva do CRF-SC Summit. Tô falando dela, Bruna Wessler. Olá, Bruna, bem-vinda ao nosso podcast Farmácia 360. Olá, Elis. Que prazer enorme estar aqui. Obrigada, obrigada pela linda apresentação. Bruna, estamos aqui num grande evento, quase 1.000 participantes. Eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho como é que foi planejar esse evento, toda a parte de estrutura, de organização. Afinal, a gente está num mega evento e muita gente de outros estados também prestigiando e muitos elogios para essa organização, hein? É verdade. Foi um evento que foi pensado, né, nos mínimos detalhes. Então, a gente já planejou esse evento em janeiro do ano passado. Então, como ele está sendo realizado em parceria com o Conselho Federal de Farmácia, já em janeiro do ano passado a gente começou as primeiras tratativas. Mas, de fato, ele começou a se concretizar nesse ano, né? E a gente praticamente organizou ele num tempo recorde, mais ou menos em torno, eu vou até arredondar em 60 dias de organização, assim, que tudo realmente saiu do papel e se concretizou nesses dias que a gente está vivendo aqui. E é algo, está sendo memorável, né? E vai ser inesquecível, tenho certeza. A gente vê a excelência em tudo, em cada detalhe, em cada cantinho. Quantos profissionais envolvidos? Olha, teve muito profissional envolvido, mas principalmente a equipe do CRF, né? Porque às vezes a gente, né, os profissionais às vezes acham que a gente, enquanto diretoria, que faz tudo sozinho, mas a gente tem um mega time por trás. Então, os nossos funcionários do conselho, em torno pelo menos de umas 30 pessoas, desde a comissão de compras e licitação até o pessoal que está responsável por organizar os palestrantes, os nossos assessores, o pessoal da comunicação. Então, é em torno de umas 30 pessoas, isso falando só da equipe do conselho, fora as empresas, né, a parte da terceirização para organizar essa estrutura. Então, tem muita gente envolvida aqui para que o evento seja um sucesso e está sendo, né? Estamos aí, né, nos últimos detalhes finais aí para concretizar esse evento que tá, eu não sou suspeita para falar, mas ele tá lindo. Tá demais. Bruna, o porquê da escolha de Balneário Camboriú para sediar o evento? Balneário Camboriú é uma cidade que tem muitos atrativos, né? E quando a gente pensa num evento, a gente precisa pensar num local que chame as pessoas para estar aqui. E como é um evento desse porte, é a primeira vez que está sendo realizado em Santa Catarina. Então, a gente precisa pensar em todos os detalhes, na rede hoteleira, na malha aérea, né? Então, em julho do ano passado, a gente esteve visitando aqui Balneário Camboriú para visitar os hotéis, os pontos, alguns pontos turísticos, até questões estratégicas para a própria locomoção, né, dos participantes para estarem no evento. Então, Balneário Camboriú é uma cidade que chama as pessoas, né? Então, pelos seus atrativos, é uma cidade cosmopolita, né? É uma cidade moderna, né? Esses arranha-céus. Então, a gente está recebendo pessoas do país inteiro. É claro que a gente organizou um evento pensando muito por farmacêuticos catarinenses, mas é inevitável e a gente gosta muito e gostaria muito, né, que viessem pessoas de todo o país. Então, Balneário ele tem uma capacidade de atender essas pessoas, né? É uma cidade acolhedora que tem um bom funcionamento e nessa época do ano também não é uma cidade que está com muito movimento, então as pessoas conseguem transitar e além de estar no evento também conhecer os outros pontos, porque vamos combinar, né? Todo mundo que vai para um evento dá uma fugidinha e aproveita o próprio deslocamento e os custos envolvidos para visitar a cidade. Então, Balneário Camboriú foi uma escolha que desde o início assim a gente pensou por que fazer na capital talvez não fosse algo tão atrativo, até pela questão do trânsito, enfim, mas Balneário ele tem um charme a mais, né? A gente sabe disso e deu super certo. Com certeza arrasaram na escolha. É. Bruna, e a gente vê brilho no olho, alegria no olhar das pessoas, é abraço, é selfie, é esse momento de network, de troca de experiências, de estar junto, se revendo, tanto farmacêuticos como acadêmicos, quem está vindo agora de caravanas das universidades, acompanhado pelos professores. Fala pra gente da importância disso, de um evento como esse, presencial no estado. Olha, Elis,
Eu fico até emocionada em alguns momentos, porque realmente a gente não esperava que fosse assim tão acolhedor, as pessoas, né, os participantes estarem assim tão juntos e tão próximos. A gente vê todo mundo sorrindo, todo mundo alegre. Quando a gente lançou o evento, os coordenadores de curso, né, os acadêmicos vieram em peso querendo participar e queriam estar juntos. Porque às vezes um evento ele é pensado só para o profissional já formado que está lá trabalhando na linha de frente, mas a gente ter no mesmo evento conseguir reunir o profissional, o acadêmico, aquele que está ali que se espelha já em quem está trabalhando, grandes nomes palestrantes, a gente consegue fazer um reencontro dos profissionais, um encontro entre os acadêmicos, a troca de experiência. E nesse mundo aí, o pós-pandemia, onde tudo virou muito online, né? A gente estava precisando ter esse momento de encontro presencial, de corpo a corpo, de estar junto, né? De trocar experiências, porque a gente aprende muito não só com as palestras, é o networking que acontece fora do evento também, né? Então, isso é uma importância extrema. A gente está reconectando os profissionais, aproximando o próprio conselho do acadêmico, que é o nosso futuro profissional e que precisa dessa proximidade. Então, fazer um evento como esse, desse porte, dessa magnitude, com essa importância, né? E tão bem organizado, onde as pessoas. A gente está tendo público cheio em todas as palestras, não está tendo nenhuma palestra que está vazia. Então, isso, assim, é a programação pensada nos mínimos detalhes para conseguir atender as diversas áreas da farmácia. Isso tudo foi tudo muito bem planejado, porque realmente importa isso para a gente. A gente queria muito, né, enquanto diretoria, que esse evento conseguisse atender o acadêmico lá do início da graduação, mas para aquele profissional também que já está formado há muito tempo trabalhando, para uma atualização profissional mesmo. E acho que a gente conseguiu. Sem dúvida. E para esse momento de networking, tem um lounge incrível aqui no hall de entrada, stands, ambientes instagramáveis, e a gente vê a galera transitando por ali com muita alegria e animação. Agora, Bruna, como é que foi a escolha dos palestrantes e também a ideia de fazer os palcos simultâneos de palestra? Porque o evento começa com a palestra principal num dia, depois no outro dia muda todo o formato, a equipe trabalhando de madrugada para dar o melhor, fazer um novo modelo, e aí as palestras simultâneas silenciosas acontecendo. Isso mesmo. A proposta do evento, como o próprio nome diz, Farmácia 360, é que a gente tenha um olhar holístico, né, da profissão, com as mais de 130 áreas aí de atuação do farmacêutico. Então, o que que pensamos? Que teria que ser também o nome Summit, né, que reúne grandes profissionais dentro de uma mesma área do mesmo assunto, mas a gente queria que fosse algo inovador, diferente, tecnológico também, e que fosse algo que o pessoal daqui de Santa Catarina, que os nossos profissionais ainda não tivessem vivenciado, porque é importante ter uma experiência também diferente. Então, a proposta foi de fazer momentos diferentes. Por isso, a abertura foi de um determinado formato, né? E depois a equipe aí na madrugada transformando e tendo esses palcos simultâneos para realmente o próprio ambiente físico ele proporciona essa questão dessa imagem do 360, porque a gente pode estar em várias áreas, em vários formatos, e as palestras silenciosas tenho recebido tantos comentários, muitos elogios, porque muitos não estavam acostumados, alguns nunca tinham ouvido, né, falar, e as atividades acontecendo. 4 palestras simultâneas, a gente tem mais de 66 palestrantes no evento, são mais de 30 atividades por dia, né? Ontem, na quinta-feira, na sexta-feira, mais 30, 32 aí por dia, palestra de abertura. Então, a programação, a gente teve o apoio dos grupos técnicos de trabalho do conselho. Então, no Conselho Regional, a gente tem alguns grupos de trabalho de diversas áreas. Então, farmácia hospitalar, farmácia oncológica, farmácia clínica, saúde pública, farmácia comunitária, enfim. E dentro desses grupos de trabalho, foi solicitado a eles, que estão diretamente atuando nessas áreas, que nos sugerissem temas. Então, através dos temas que eles sugeriram, a gente foi refinando, foi buscando palestrantes que sejam, né, renomados, que sejam referências nessas áreas, e montamos aí a programação que fica difícil de escolher qual palestra que a gente vai assistir. Às vezes, no mesmo horário, a gente quer assistir tudo, mas a gente vai escolhendo, né? E ficou lindo, e ficou um ambiente bem inovador mesmo. Sensacional. Bruna, se pudesse resumir o que foi o CRF-SC Summit 2025, que palavra que seria?
Inesquecível. Foi inesquecível, porque eu fico até emocionada, porque é algo que marcou muito a gente. E ver todos esses profissionais juntos e nesse clima, nessa alegria, e saber que tudo deu certo, porque a gente se prepara. É dias e dias e dias trabalhando e horas, e de repente, a hora que a gente concretiza, ver tudo isso funcionando, ver tudo rodando perfeitamente, com toda a equipe técnica trabalhando, se doando mesmo, né, com muita excelência, com muita intensidade. E enquanto para farmacêutica agora, não falando enquanto diretora, mas a gente estava precisando de um evento desse em Santa Catarina, desse porte, dessa magnitude, porque o nosso farmacêutico daqui ele merece isso. Então é um evento inesquecível, mas também é um recomeço, acho que na nossa classe, na nossa categoria profissional no estado, porque a gente precisa continuar fazendo eventos desse tipo. E até me falaram hoje, assim, mas agora vai ficar difícil porque vocês começaram com a régua lá em cima. E aí eu disse, é verdade. Talvez vocês tivessem começado um pouco menos. Eu disse, não, mas o nosso profissional, ele precisaria, no mínimo, isso. Então, é inesquecível e é muito gratificante. E aí já vou pedir um spoiler. O que que o público pode esperar do próximo Summit? Gente, mas eu não consegui pensar no próximo Summit. Mas com certeza, né? A gente não vai poder descer a régua. Não vamos. Mas já tem planos, né? Não no próximo ano, mas de repente a cada 2 anos. Mas com certeza também mantendo a excelência. E daqui para cima, né? E algumas inovações, com certeza. Algumas ideias temos, mas não vou dar tanto spoiler assim. Bruna, e um dos projetos especiais dentro do Summit foi também o estúdio de podcast anexo ao evento, aqui no ladinho. A gente está tendo palcos simultâneos também. Eu queria que tu falasse como é que surgiu essa ideia e depois onde é que o pessoal vai poder acompanhar esse conteúdo. Então, a gente se inspirou no ano passado, a gente teve o Congresso Brasileiro de Ciências Farmacêuticas em Foz do Iguaçu, que é organizado todo pelo Conselho Federal. E lá a gente visualizou, tinha um estúdio de podcast lá durante o evento acontecendo em determinado local. E aí, por que não ter no nosso também em Santa Catarina? Né? Então foi daí que veio a ideia, a inspiração e de organizar também esse espaço, aproveitando tantos profissionais excelentes que temos aqui no evento hoje, por que não estar aqui, né? Então foi daí que surgiu essa ideia e deu super certo. E os conteúdos, né? Tudo que está sendo gravado aqui, a gente vai estar disponibilizando pelas nossas redes sociais, em eventuais, né, momentos, né? E o pessoal vai conseguir acompanhar lá, principalmente no nosso Instagram. Então, acho que foi algo também, um diferencial do evento, porque é difícil de participar de um evento e ver uma outra estrutura, porque demanda uma outra equipe, né? Uma outra logística, uma outra organização, mas funcionou, tá super lindo e o pessoal tá adorando, assim. Então, a ideia mesmo veio justamente do congresso do ano passado. Que bacana. E grandes nomes passaram por aqui. A gente está com o Timaço também aqui trabalhando nos bastidores para levar o melhor conteúdo para vocês. Então fica aí a dica para acompanhar nas redes sociais, @crf.sc. Bruna, obrigada por estar com a gente. Parabéns pela excelência em tudo que tu sempre faz, por conduzir com maestria aí esse grande evento. E para fechar, eu te pergunto, por que que a Bruna tem orgulho de ser farmacêutica catarinense? A Bruna tem orgulho de ser farmacêutica catarinense porque eu amo o cuidado. Porque ser farmacêutico é olhar com cuidado as pessoas, a saúde, e eu sinto que é uma vocação minha, é algo que eu preciso fazer. E esse cuidado ele vai para além do paciente da saúde, ele vai para o cuidado com o profissional também. Então, hoje, na posição atual que eu ocupo, de representar os farmacêuticos catarinenses, eu não vejo fazendo algo diferente disso, do cuidado, da atenção. Então, eu tenho muito orgulho de ser farmacêutica, de estar. Eu nasci em Santa Catarina, estou aqui, não pretendo sair daqui, e eu tenho muito orgulho da minha profissão. E esse cuidado vou levar para sempre, em todos os detalhes, não só com o paciente, mas o cuidado com os nossos profissionais catarinenses também. Bruna Weisler conosco no podcast Farmácia 360, edição especial aqui
direto do CRF SC Summit 2025. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Um grande abraço, até a próxima edição. Tchau, tchau.